invista onde dá mais retorno: seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que toma a frente, Rodrigo Ferreira, e estou aqui junto com ela que me segue, a Margarida Dias. Tudo bem, completamente. Tudo ótimo. É mesmo muito isso. Bom, muito bom. Muito bom, eu pensei na hora aqui, eu achei, será que ela vai ficar brava se eu falar isso? De jeito nenhum. Muito legal, muito legal. Bom, seja bem-vindo aqui a mais um episódio desse nosso podcast. Hoje a gente vai abordar mais um tema de talentos. Para você que está nos acompanhando aqui nessa série, principalmente nesses momentos agora que a gente está retornando às gravações, deve estar notando que a gente está aqui numa empreitada para terminar logo os 34 temas de talento, faltam 4, e hoje a gente vai abordar mais um deles, que é o tema de talentos comando. E já adianto para você, ouvinte, que nem eu, nem Margarida temos o comando alto, mas a gente precisa falar de todos, então vamos falar do comando aí por um viés de quem não tem esse tema e trazer alguns exemplos para vocês aqui sobre pessoas que a gente conhece que tem o tema comando alto. Eu não sei se por coincidência, atendi várias pessoas de uma mesma empresa que tem comando alto, autoafirmação alta, e me trouxeram muitos exemplos aqui legais que eu posso trazer e compartilhar com você, nosso ouvinte. Mas antes, aquelas famosas solicitações que eu faço aqui no começo do podcast. O primeiro é: compartilha, manda esse episódio para pessoas que você acha que tem o tema comando, ou para quem não tem, você quer que entenda um pouco mais sobre a metodologia da Gallup. Nos segue, se você ainda não está nos seguindo, vou contar um segredo para vocês. O Spotify conta tudo pra gente, tá? A gente sabe que você que eu tô apontando aqui, tá ouvindo e não tá nos seguindo ainda. Tem muita gente que nos ouve e não nos segue. Então, você que tá nos ouvindo e não tá nos seguindo, segue a gente lá no Spotify e de repente, se você segue a gente só no YouTube, vai lá no Spotify, segue também, pra gente aumentar o número de seguidores lá. E se você já nos segue, já compartilha esse episódio, já usa aí com seus clientes, ou com você mesmo, ou com seus liderados, considera apoiar a gente, para que a gente continue trazendo aqui esses episódios e esse conteúdo, que de repente pode ser bastante útil para você no seu dia a dia. E aí é só você ir lá no apoia.se/TPS, o link está sempre embaixo aqui na descrição desse episódio, e fica aparecendo no canto, em algum lugar aí, um QR Code, que se você apontar a câmera do seu celular, você também vai ser levado lá para o Apoia-se. E lá por menos do que uma Coca-Cola por dia aí, né? Na verdade, bem menos do que uma Coca-Cola por dia, talvez menos do que uma Coca-Cola grande por mês, você apoia a gente e ajuda a gente a continuar produzindo esse nosso programa, que muita gente me elogia, mas pouca gente está apoiando a gente. Então, vai lá, apoia a gente para que a gente possa continuar produzindo esse programinha. Isso posto, Magá, como sempre, vou pedir para você trazer para a gente aí, com esse seu lindo português, a descrição da Gallup para o Talento Comando. Segundo a Gallup, pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento comando têm presença. Elas podem assumir o controle de uma situação e tomar decisões. Muito bom. E o meu comando é o 19, o teu tá em que posição? 33. 33. Quase caiu para fora do relatório da Margarida, o talento comando dela. Mesmo. Muito bom. Tem uma coisa legal para você que está nos ouvindo aqui, que vale a pena você saber, é que o comando, junto com a autoafirmação, são os dois talentos mais raros nas pessoas que fizeram o assessment, entre os top 5, tá? Entre os 5 primeiros. Então, mas a gente pode extrapolar isso, creio eu. A gente não tem dados para isso, mas eu acho que a gente pode extrapolar para, se ele é o mais raro entre os top 5, talvez ele seja o mais raro também entre os talentos dominantes das pessoas. E por que eu falo os dois, comando e autoafirmação? Porque eles ficam trocando de lugar. Um ano que a Gallup faz essa pesquisa, o último é o autoafirmação, no outro ano é o comando, mas está sempre esses dois lá em último. Então, a gente pode dizer que a Margarida representa bem uma realidade, né, das pessoas de modo geral aí, que é ter o comando bem baixo.
Mesmo. Por acaso, a autoafirmação até não está baixa, tenho nos top 10, mas Uhum. e encontro mais vezes noutras pessoas, noutros clientes, encontro a autoafirmação. Comando, eu acho que ainda só encontrei uma vez. É mesmo? Mesmo Que raro. legal! Uhum. Então hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente. Você vai dos últimos dois eu meio que te entrevistei, né? Pois foi. Hoje eu acho que você vai ter a oportunidade de me entrevistar, não com relação ao meu comando, mas com relação ao comando das pessoas que eu encontrei muitos por aí, para trazer exemplos aqui. A propósito, eu estou exatamente nesse momento atual atendendo, que eu lembro, tá? 2 coaches que têm comando alto. Isso sem contar os que talvez tenha, eu não tô lembrando aqui agora de cabeça, mas tem 2 que tá na minha cabeça aqui que são da mesma empresa e que tem comando alto. Então, tá bem fresquinho na minha cabeça aqui exemplos de comando. Ai, quero Vamos lá. ouvir então. Legal. Tem uma coisa que talvez você já tenha se deparado também, Maga, mais em pessoas que não têm comando, Uhum. principalmente eu ouvi muito isso em workshop, que é quem não tem comando tende a ter uma dificuldade de gostar do talento comando, né? As pessoas acabam Hum. achando que, talvez pelo nome, ou talvez até pela atitude mesmo, que é comum em quem tem comando, as pessoas tendem a achar que o comando significa ser mandão, né? Significa ser aquele cara que e pela tua risada, eu acho que eu entendi que às vezes eles são, né? É, no porão, não é? Pode ser. Mas por acaso, eu tive mais essa sensação dos que tenho em baixo e que tenho dificuldade em lidar com o tema competição. E eu ainda Hum. estava a fazer o GGSC quando eu pedi na altura para o Caleb e a Ana Lúcia me ajudarem a gostar do talento de competição. Eu dizia, eu não consigo Olha. entender onde é que isto pode ser bom. Eu precisei Aham. mesmo da ajuda deles nesse sentido. Mas sim, isso fica para o episódio que falarmos sobre competição, não quero É, confundir. e uma coisa que eu quero aproveitar a tua fala aqui, para quem não conhece ainda a metodologia da Gallup, a Gallup diz que o processo de desenvolvimento de talentos e pontos fortes passa por 3 fases. Que a Gallup tem o nome dela, mas eu gosto mais de chamar de Learn, Love, Live. Fica algo mais poético e fácil de guardar, mais mnemônico. Mas o que eu quero chamar a atenção, e sempre chamo a atenção nos workshops que eu faço, é que o love ele acaba, em alguns casos, sendo negligenciado por conta da gente viver numa sociedade mais utilitária, talvez, onde as pessoas querem saber mais como é que eu uso, né? Uhum. E o que a Gallup fala, com outras palavras, mas que eu tenho dito nos workshops sabe quando você faz aniversário e ganha uma roupa que você não gosta? Você não vai usar aquela roupa. Talento é a mesma coisa. Se você não gostar do seu talento, você vai ter dificuldade para usar. E aí o problema é pior ainda, porque a roupa você pode simplesmente não usar. Agora o talento não tem como você não usar. Quando você não gosta, você vai acabar usando errado, usando de maneira improdutiva, usando mais porões, né, do que não usando. Tá, você pode até não usar em alguns casos, mas o que eu tenho encontrado mais são pessoas que acabam usando de maneira errada quando não gostam. Então Uhum. existe um passo importante antes de usar talento, que é gostar do talento. Uhum. Só que aí, quando a gente vai para um líder ou para um coach, por exemplo, você perde o direito de gostar apenas dos seus talentos, Isso. né? Você passa a ser Mesmo, obrigado a gostar de todos, né? sim, aí é mais evidente, mas eu acredito que mesmo uma pessoa que não esteja numa posição de liderança, nem seja coach, a vida dela é facilitada se Exato. conseguir entender e tolerar e criar parcerias com as pessoas que são muito diferentes Perfeito. delas, não é? Perfeito, você tem toda a razão. E aí o que acontece isso que a Margarida trouxe sobre, pô, me ajude a gostar do competição, né? Isso acontece muito com o comando. As Uhum. pessoas falarem, cara, não consigo gostar. E acontece com outros também, tá? Eu, por exemplo, tinha esse problema com o Prudência, eu não conseguia gostar do Prudência, né? Entendo. Até eu entender mais profundamente e começar a entender onde que ele é útil, onde que ele é super poderoso, né? E aí você passa a gostar mais daquele tema, né? E o comando eu tenho encontrado muito isso, pessoas que falam, pô, mas esse talento é chato, esse talento quer mandar em mim, enfim.
e aí acaba não vendo o valor do tema comando. E aí entra uma coisa também que acontece, creia você ou não, caro ouvinte, que é o que a gente chama de efeito Pigmalião, que é a profecia autorrealizável, né? Então, quer dizer, se você começa a falar para uma pessoa que o comando é chato, que o comando é ruim, que o comando é mandão, e aquela pessoa tem comando, ela vai acabar manifestando comportamentos daquele tipo, porque todo mundo que tem comando vai manifestar em algum momento, mas você está ajudando essa pessoa a não gostar do talento dela. E quanto Uhum. menos ela gostar do talento dela, menos ela vai saber usar de maneira produtiva, né? Então, vamos Concordo. dar uma olhada para o que é o talento comando, tá? O que esse talento traz. Você disse, Magá, que você conheceu uma pessoa que Uhum. tinha comando. O que você via nela para eu ir complementando com o que eu vejo aqui nos meus coaches? Uma evidência assim muito visível estava aqui logo na parte que eu li, que dizia que tem presença. É Uhum, aquela pessoa que entra num espaço, pode até entrar em silêncio, mas uhum, os olhares tendem a virar-se para que sente-se uma presença ali a uhum, entrar. E a uhum, pessoa nem sabe que está a fazer aquilo, está na sua vida normal, uhum, uhum. mas tem aquele efeito. Isso era muito notório. Depois, essa parte de conseguir tomar decisões, principalmente em situações de crise ou de Hum, atraso. ótimo. Acho que por isso é que eu nunca tive essa coisa de não gostar do comando, porque eu admiro muito isso. Lá está, eu não tenho e fico sempre ali, devo ser eu, não, faço alguma coisa e acabo por deixar que alguém assuma o Uhum, comando, que é mesmo isso. E são necessárias essas pessoas. E tinha até relatos de pessoas da equipa, de situações que tinha que ser lançado alguma coisa no dia seguinte e mudanças de última da hora, e era ele quem conseguia manejar ou fazer com que as coisas acontecessem enquanto todos ainda estavam a absorver as mudanças isso. necessárias. Acho que essa parte ficou muito clara. Depois, uma particularidade interessante, fizemos uma dinâmica de equipa e ele, para além de ter comando, também tem empatia alto. E havia Hum, mais pessoas na equipa com empatia alto. E a primeira coisa que cada um fez foi apresentar os seus top 5. Quando ele disse que tinha empatia, as outras pessoas que também tinham empatia fizeram um ar surpreso. você? Exatamente. Não faz sentido Não pode nenhum. ser. Exatamente. Depois a sorte é que tiveram aquela fase de trocar relatórios e deu a oportunidade de explicar que as empatias são todas diferentes e que no caso a dele incluía alguma coisa de comando. E Uhum. ele próprio dizia muitas vezes assim, principalmente quando estávamos em equipa, ele dizia assim: "Não, mas eu estou melhor, não estou? Eu estou melhor". Ou seja, ele contou-me que já tinha tido feedback muito antes de fazer o Clifton Strengths, eles diziam mesmo de ser bruto, ou seja, da maneira como direcionava era Uhum. tão direta que Uhum. era acusado de ser mais bruto, e ele dizia então que fazia um esforço para adicionar um por favor no final das Uhum. frases, Uhum. mas ele dizia, mas não é por mal, quando eu digo é só porque é aquilo que é suposto ser feito, então eu digo faz isto. Perfeito. E ele dizia, não é porque eu me sinto superior ou porque eu acho que tenho que mandar, ele estava assim num cargo de liderança, eh, mas ele dizia, nós somos muito próximos aqui e há uma proximidade grande, então eu não sabia que era preciso ou que isso podia soar Uhum. dessa maneira. E eu acredito que tem muito a ver aqui com, já vem com uma presença, não é? Já está Aham, num cargo de perfeito. liderança e tem esta forma direta É. de falar, as pessoas encaravam dessa maneira, mas ali havia um feedback honesto, então ele dizia, mas eu achei É. interessante ele a confirmar com o resto, mas eu estou melhor. Era engraçado. E tem uma coisa importante aí que é todo tema de talento tem potenciais porões. E Uhum, um porão do comando é virar mandão mesmo, virar aquela pessoa muito incisiva e uhum. aí pode realmente criar dificuldades, conflitos com outras pessoas. Principalmente, eu conheci uma pessoa que eu acho que deve ter comando, não sei,
mas eu acho que deve ter, e que ela era uma pessoa. Ela foi promovida, ela virou outra pessoa completamente diferente e se tornou mais incisiva, mais mandona. E uma hipótese, né? Óbvio que não dá para saber, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas uma hipótese poderia ser uma pessoa que tinha o comando e estava de repente na varanda, estava sendo bem usado no nível onde ela estava, e que quando foi promovida se viu numa situação, e aí entra uma palavra mágica que você usou espontaneamente, Maga, e que eu acho super interessante, daqui a pouco eu explico por quê, que é a palavra crise. Né? Quando essa pessoa foi promovida, de repente ela se viu numa situação de crise, e aí o comando foi pro beleléu, foi pro saco, e caiu lá no porão total, e ela virou uma pessoa extremamente difícil de lidar por causa disso, né? Eventualmente, tô levantando uma hipótese. Mas por que eu tô dizendo isso? Olha só, por que eu decidi gravar o tema comando hoje, né? Por que eu te convidei a gravar hoje o tema comando? Porque antes da nossa gravação aqui, eu tava atendendo um coach, eu vou chamar ele de S, senhor S, né? De uma determinada empresa, e ele tem comando, e ele tem o comando entre os top 10, e é legal porque a gente tá na segunda sessão, e na primeira sessão, quando eu perguntei para ele, você tem alguma dúvida sobre o seu relatório? A primeira coisa que ele falou é, eu queria entender melhor o comando. E a gente conversou um pouco sobre o comando, depois eu mandei para ele uns dados mais aprofundados sobre o comando, ele leu, e aí hoje, quando ele chegou, legal, entendi, foi bom ter ouvido ter lido sobre o comando. Então, legal, hoje vamos estudar um pouco os seus outros temas, vamos conversar um pouco sobre os seus outros temas. Ok, vamos lá. Mas, no meio da sessão, ele trouxe de novo o comando. Não, mas e o comando e tal? E ele trouxe de uma forma muito interessante. Ele é diretor de uma multinacional, e ele contou que nessa semana, quinzena, não sei, uma pessoa mais abaixo dele na hierarquia, chegou para ele meio toda com medo, com dedos, com dificuldade de dizer, e disse que queria dar um feedback para ele. Ou ele pediu um feedback para ela, não lembro. E aí essa pessoa disse o seguinte, você, de uns tempos para cá, tá muito diretivo, muito incisivo, né? E ele agradeceu o feedback e foi refletir sobre isso, e ele concorda que realmente ele não é assim, ou ele não vinha sendo assim, porque ele disse uma coisa legal também, ele falou que ele, num trabalho anterior, o chefe dele treinou ele a fazer mais perguntas, né? Então, talvez antes disso ele até fosse mais diretivo também, mas aí ele começou a dirigir, a liderar mais por perguntas, só que agora ele foi apontado, pelo menos, que o S está sendo mais diretivo. Né? E isso é muito interessante porque essa semana, algum dia para trás, aí não lembro quando foi, eu atendi uma outra pessoa, que eu vou chamar aqui de senhor A, o senhor A, que também tem comando e é da mesma empresa, só não é par, não trabalham juntos, mas é da mesma empresa, e tem comando. Quando ele foi descrever o comando dele, ele disse ipsis literis a seguinte frase: em momentos de crise, eu sei o que fazer. E aí você, agora há pouco, usou de novo a palavra crise, né? E eu usei com o S hoje exatamente a palavra crise. Né? O que a gente estava discutindo, eu e ele, comando tende, talvez, a se destacar mais ou aparecer mais, se manifestar mais, obrigado, em momentos de crise. A questão é, o que será que ele está vendo hoje como crise? O que será que ele está enxergando hoje para ele que é uma crise e que está fazendo esse talento se manifestar, e de repente ele conscientemente não está olhando para isso, né? E aí ele virou e disse, eu já sei o que é. E aí ele comentou, é isso, comentou o que era, realmente é uma coisa que não é uma crise, mas é algo único que está acontecendo nessa semana, e ele acabou inconscientemente vendo isso como crise e trouxe de novo o porão lá do comando. Interessante, porque eu acredito que mesmo sem ser no porão, que o comando se destaca em situação de crise, porque é um momento em que é necessário alguém tomar decisões, e normalmente se é uma crise é porque a decisão não está assim tão nítida ou clara, e as pessoas ainda estão em pânico ou a processar, né? E por isso tendem a parecer mais passivas, quem está ainda a processar. E aí destaca-se mais. Se está tudo bem, eu acredito que o comando também consiga, alguém com comando
consiga manter muitas das características, não é? De ser uma pessoa direta, decisiva, de conseguir influenciar ou fazer os outros seguirem aquilo que ele acredita que faz mais sentido, etc. Mas não fica tão destacado Uhum. como numa situação de crise. Por isso é que parece que quase que aí é que ele é mais necessário, que as pessoas agradecem mais que ele Aham. exista, mas não quer dizer que só aí é que pode ser utilizado, porque quem tem alto está a usá-lo diariamente, não é? De certa forma. É. Mas foi uma reflexão interessante. É. E eu, usando aí a tua colocação, né, quando eu vou falar sobre o comando para alguém, e principalmente quando a própria pessoa não está gostando de ter aquele tema, eu sempre digo o seguinte, eu falo, olha, se eu estiver num lugar e pegar fogo nesse lugar, ter um incêndio, eu quero um comando do meu lado. Porque Uhum. numa situação dessa, eu não sei como eu vou reagir, eu nunca tive numa situação dessa, né, mas eu sei que o comando tende a ser aquela pessoa que nessa hora vai puxar para ele o comando, vai puxar a responsabilidade para ele e começar a coordenar. Você faz isso, você faz aquilo, você liga para o bombeiro, você vai buscar água, tal. Uhum. E eu talvez nessa hora vá ficar muito feliz de ter alguém que me diga o que fazer numa Exatamente, situação dessa, né? exatamente. É, e até por isso eu acho, né? Porque assim, quando a gente olha para o talento comando, pelo menos para mim, fica nítido e soa muito o lance de tomar frente, a questão de tomar frente das coisas, de puxar a responsabilidade para si, né? E eu acho que isso tem muito a ver com, posso estar enganado aqui, mas com duas variáveis. A primeira é o fato de que eu tenho um artigo publicado, um artigo científico publicado na área de liderança, e que, na verdade, tenho dois, e um deles Uhum. eu trago uma teoria de um autor, não é minha não, que ele diz que liderança não é uma variável qualitativa, é uma variável quantitativa. Ou seja, num grupo, né, e o exemplo que eu uso sempre, porque eu sou velho, é o avião de Lost, né, então o avião caiu lá na ilha de Lost, né, sobreviveram, sei lá, 20 pessoas, né, a maior parte das pessoas tende a achar que alguém ali vai se destacar como líder porque ele tem a característica de ser líder. E Uhum. na verdade o que esse autor trazia, eu tô tentando lembrar o nome do autor aqui, mas não consigo. Se eu lembrar depois, se eu achar meu artigo, eu boto aí embaixo o nome do autor. O que ele dizia é o seguinte, não, os 20 são líderes, mas eles têm quantidade de liderança diferente. Então quem vai se Hum. destacar naquela situação é quem tem uma quantidade maior dessa característica de liderança. E o que a tese que ele defende é que é justamente por isso que quando um líder morre ou sai da empresa ou sei lá o que, outro se destaca como líder. Por que esse outro não se destacava antes? Porque ele tem menos liderança nele Quantidade, do que ok. o anterior. Né? Tudo bem, é só uma teoria de uma pessoa, né? Pode ser que essa pessoa esteja certa, pode ser que não, apesar dela defender muito bem essa tese, mas vamos assumir que seja verdade. Vamos assumir que isso seja verdade. Talvez o comando traga para as pessoas um pouco mais dessa capacidade de liderança. Obviamente, eu não estou dizendo que é só isso que faz a pessoa ser líder, mas para mim é uma das variáveis, no sentido de que essa postura, essa facilidade de assumir o comando, essa disponibilidade para falar, para se expressar, para falar até em nome de outros, a facilidade de ir para o confronto quando necessário, até para defender o grupo eventualmente, né? A facilidade de assumir risco, a postura firme que as pessoas Uhum. de comando têm, eu acredito que soem para os outros como um atributo de liderança que muita gente não tem, até porque comando, como eu falei agora há pouco, é um dos temas mais raros. Então, muita gente que vai estar ali naquela equipe de repente não tem o comando e justamente por isso vê isso no outro e vê como algo legal para quem é líder. Interessante este teu ponto, porque eu concordo em parte. Ou seja, vamos imaginar aqueles jogos que fazem quando estão a recrutar pessoas, às Uhum. vezes para ver as características e assim. Acredito que alguém com comando consegue se destacar nesse tipo de situações. Ou seja, que fazem
simulações ou Que é uma mini crise, é uma mini isso. crisezinha. Exatamente. É uma mini crise e como é natural e fácil para estas pessoas assumirem esse controle, podem se destacar aí. Mas para mim, e acho que para ti também, acho que vais concordar, não significa que, sei lá, imaginemos que é um recrutamento para alguém assumir um cargo de liderança mesmo, não significa que essa pessoa vai ser a que tem mais quantidade, Exato, mesmo se tivermos a incluir o exato, autor que estavas a falar. Para mim não significa que ele é que tenha mais quantidade de liderança. total. Significa Até que ele se porque destacou isso tudo que a naquela gente falou é situação. só um atributo, exatamente. Sim. E tudo que a gente falou é só um atributo, né? Por exemplo, você estava falando, estava vindo na minha cabeça aqui. Uma situação de uma equipe que precisa de alguém mais para unir os membros do que qualquer outra coisa, talvez essa pessoa não possa não ser a melhor. Talvez alguém que Uhum. tenha mais talentos azuis, por exemplo, pode ser que consiga, sei lá, atingir mais facilmente esse Sim. objetivo de unir as pessoas, né? Por exemplo, agora lembraste-me de uma outra situação que acho que encaixa aqui no que estamos a falar do comando. Às vezes vê-se um grupinho de crianças a brincar num parque ou algo do género, e aquele que está a mandar nos outros, às vezes é aquele que quem recebe, ou quem os pais dizem, ou alguém por perto, aquele tem jeito para ser líder, ou tem aqui uma alma de liderança. Há aqui ainda, eu gosto de dizer ainda, Uhum. uma associação ao Isso. ser-se diretivo ou ao ser-se mandão mesmo, acho que posso usar esta palavra, Uhum. associada à liderança, porque ainda olhamos para a liderança da forma É, tradicional, de antiga. hierarquia, de cima para baixo, a autoridade, etc. E acredito que muitas dessas crianças até podem ter comando ali à vista, ou não, não Uhum. necessariamente, É, podem ter outros de exatamente. influência que as põem a falar e a chegar-se à frente. A minha filha, por exemplo, Maga, ela é essa pessoa que você está descrevendo, né? Uhum. Desde pequena. E ela não tem comando, ela tem organização. O Boa, que também. faz ela ser essa pessoa que quer coordenar a brincadeira tem Uhum. mais a ver com organização, tem total a ver com organização e não com comando, né? Isso. E é interessante ver isso, porque também, se calhar se até agora, quando eu ouvia isso, eu pensava: "Não, não, esta criança ou este comportamento é quase o oposto do que se espera do líder", mas não é o oposto, é um atributo importante. Por isso já me É. ajudou esta conversa a Exato. ver, dessa forma, não é? Ou seja, pode estar ali, a ser uma evidência de algum talento, lá está, tanto pode ser comando, como organização, como outros que podem motivar a haver esse tipo de comportamentos, mas se calhar eu já não vou torcer o nariz quando ouço isso. É. Por isso, para mim E, já e valeu sabe, esta conversa toda hoje. vez que eu falo de comando, Maga, eu falo do Rodrigo Fagundes da Inner. Rodrigo Fagundes é um cara que trabalha também com treinamentos, tal, amigo meu, e que a gente já teve a oportunidade de conduzir juntos alguns GGSCs, né? Ok. Ele tem comando altíssimo, se eu não me engano, é segundo o talento dele, terceiro, uma coisa assim. Porém, em todos os GGSCs que a gente conduziu junto, ele cedia o lugar de comando para mim, né? E uma vez a gente conversando sobre isso, e ele disse uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou: eu valorizo tanto o comando que eu sei, inclusive, quando não devo ser eu a comandar. Interessante. Né? Ou seja, é um comando. Talvez eu cito muito o Fagundes, porque talvez seja o comando mais maduro que eu Uhum. encontrei até hoje, que é um comando onde a visão dele não é eu tenho que estar no comando. O Alguém tem. comando é importante e alguém tem que estar nesse comando. Né? Boa. Porém, ele não tem nenhuma dificuldade, né, em quando eu, estando no comando, faço alguma coisa que ele não concorda, ele não tem nenhuma dificuldade em chegar para mim e falar: não, isso eu não concordo. Isso eu acho que não é assim. Isso eu acho que a gente via por outro caminho. Né? Uhum. E eu também não tenho nenhum problema com as intervenções dele. E eu acho que por isso a gente trabalha muito bem juntos. Uhum. Porque a gente consegue confrontar sem nenhum tipo de dificuldade de entender que o confronto é na coisa e não nas pessoas.
né? Sim, não há nenhuma necessidade de pôr floreado naquilo que é preciso ser dito, seja É, um feedback construtivo ou o que for. Isso é outra característica, não é? Ou seja, este lado, esta clareza que também traz o comando, não uhum, é? A uhum, forma como fala e como comunica é sempre com muita clareza, não fica nada por dizer, não fica. hum, não há uma manipulação, não é? No sentido de dizer uma coisa e querer dizer outra. Isso também se preza muito e também constrói relações mais próximas e com maior é. confiança, porque as pessoas sabem que a pessoa está a ser honesta, por mais que esteja a ser muitas vezes mais direta do que gostariam, não é? É. Então, isso que você falou é importante, até retomando a história do S que eu estava contando agora há pouco. Uhum. Uma das coisas um insight que ele teve na sessão de hoje é que dois liderados dele têm harmonia alta, né? E o comando tende a encontrar o consenso ou a clareza através da ida direta para o conflito. E quando a gente está falando de conflito aqui, não estou falando de briga, mas eu estou falando do seguinte, por exemplo, o exemplo que ele me deu, tá? Nas reuniões com a equipe dele, quando alguém coloca algo, ele imediatamente pergunta para os outros o que você pensa disso, tá? E isso é um conflito. É um conflito bom, é um conflito produtivo, é um conflito onde todo mundo ali está disposto a falar e ouvir, ok, mas ainda assim é um conflito, né? E de repente tem duas pessoas no time dele ali que, se a gente olha para a harmonia, né, até a própria Gallup coloca o comando e a harmonia como contrastantes, no sentido de que o comando cria clareza pela polarização, enquanto a harmonia cria consenso pela harmonização, né? E aí isso pode gerar uma visão errada Uhum. de um para o outro, tanto do liderado para ele, achando que ele tá, sei lá, querendo brigar, ou que ele tá querendo causar discórdia ou qualquer coisa do tipo, Nem que seja quanto está a dele para o pôr-me numa outro. situação desconfortável, não é? Eu não quero Desconfortável, exatamente, agora eu não gosto dizer. disso. Ou, e por outro lado, pode criar uma visão dele para quem tem harmonia de que a pessoa é fraca, de que a pessoa não resiste a confrontos, e de repente até não está preparada para estar naquele cargo de vendas, vamos supor que seja, porque ali ela vai Uhum. ter. E os dois estão errados. Nem o comando está fazendo isso com segundas intenções ou qualquer coisa do tipo, e nem o harmonia é fraco por preferir consenso do que divergência, do que polarização, né? Então Exatamente. essa visão mais receptiva de um para o outro pode ser bastante útil, né? Então ele saiu daqui pensando assim, ele disse assim para mim, legal, então quando eu tiver em reuniões com essas pessoas, eu vou primeiro perguntar, quando alguém colocar uma opinião, perguntar no que vocês concordam com essa opinião, Boa. né? Para depois, se necessário, dizer, tá, e o que vocês veem de diferente, de divergente, mas primeiro trazer o consenso. E, pô, isso eu achei bem legal essa ideia, né? É uma forma prática, uma dica muito boa e útil para essa situação específica. Claro que na segunda pergunta a harmonia pode na mesma ficar desconfortável, mas já teve o rebuçado na primeira, É, é, então é. já vai estar mais aberto para isso. E nem que Deu seja uma para maciada já. amadurecer a harmonia, não é? Também. Por Perfeito, isso faz-me perfeito. sentido, enquanto líder, a Exatamente. desenvolver esses talentos. Agora, tem uma coisa do comando que as pessoas normalmente não se atentam para isso, eu mesmo não me atentava para isso. Né? Que a Gallup diz o seguinte: que quem tem comando tem necessidade de que as coisas sejam claras entre as pessoas e as desafiarão a serem diretas e honestas. E depois ela vai dizer o seguinte: que quem tem esse talento tende a trazer dinamismo e clareza emocional. Ou seja, eles trazem à tona o que é, muitas vezes, evitado ou não declarado. E isso proporciona a capacidade de resolver conflitos e mal entendidos. Né? Então, olha só. Primeiro que é muito difícil a gente olhar para o talento comando e conseguir usar qualquer palavra que seja sinônimo de emoção, né? De aspecto emocional, de clareza emocional, porque a gente tende a ver o comando como alguém forte, alguém implacável, alguém, né? Mas a gente não associa esse lance muito das emoções, né? E tem muito disso. E tem isso pelo conflito.
né? É óbvio, vamos supor, eu e você, a gente brigou. Eu e você, a gente não tá conversando mais. E aí o Fagundes é amigo nosso, tá? Uhum. E ele tem comando alto. Talvez ele vá ser a pessoa que vai juntar nós dois e falar: peraí, gente, vamos lá, vamos conversar. Rodrigo, o que você acha da Margarida? Por que você tá bravo com ela? Margarida, por que você tá brava com o Rodrigo? Tá? E de repente, Uhum. nesse processo, a gente vai acabar entendendo que a gente tá bravo um com o outro por um mal entendido, que não era nada fato. Mas vai doer no meio desse caminho, né? Até isso acontecer vai doer. E aí, por Sim, isso, talvez a gente não vai encarar isso com bons olhos, né? eu gostei do teu exemplo porque reforça o quanto aquela mensagem que estamos sempre a tentar passar, o quanto não podemos associar temas de talento a capacidades ou competências, não é? Porque a competência desse exemplo era conseguir resolver um conflito. E isso é Uhum, muito mais associado à harmonia, que vai buscar o uhum, consenso, qual é o objetivo em comum, o que é que vocês querem atingir, o que é que vai ser uma situação win-win, não é? Que ambas as partes vão ganhar. Mas o comando também consegue o mesmo, mas lá está, se calhar é, é um percurso mais doloroso, mas é, que deixa tudo claro. Ou seja, é. eu não sei se no Brasil se usa também essa expressão, mas eu acho que sim, que é o lavar a roupa suja. Isso, Usa-se. sim, Com o exatamente. comando, eu diria que lava-se a roupa toda, não fica nada sujo, não é? É, Fica tudo é. ali limpinho, em pratos limpos, não é? Enquanto que com a harmonia, se calhar ficam algumas coisas por dizer, porque não queremos que os ânimos se exaltem. Vamos só Uhum, focar aqui naquilo que todos queremos atingir. É uma uhum, abordagem diferente, pode ter o mesmo efeito, mas de forma completamente diferente. Por isso perfeito. foi um exemplo muito bom. Apesar de É, fictício. exatamente. E eu acho assim que talvez a grande diferença, né? Talvez não, a grande diferença entre a harmonia e o comando, para mim tá nas palavras polarização e harmonização, né? Ou seja, eu acho que o harmonia, nesse exemplo que a gente deu aqui, e especificamente no que você falou, eu acho que o harmonia, ele vai tentar focar no que a gente concorda. Então, talvez nesse exemplo que eu dei, se a gente tivesse brigado e chegasse alguém aqui que tem harmonia, talvez essa pessoa fosse tentar fazer a gente ficar bem de novo, trazendo à tona o que a gente gosta, o que a gente gosta igual, o que a gente acha que é legal, o que a gente concorda. E aí Uhum, talvez eu saísse daqui ainda assim, mas aquilo que a Margarida falou eu não gostei. Mas uhum, tudo bem, pô, ela é legal, e você também, essa aí mas aquilo que o Rodrigo fez eu não gostei. Mas tá, a gente concorda, é legal, vamos ficar junto, legal, né? uhum. Agora, o comando é muito conflito, né? Comando, quando eu penso no comando, eu penso em porrada. Ok, Pode ser não, eu uma não vou tão porrada. longe. Não, assim, pode ser uma porrada mais delicada e subentendida, tá? E não uma porrada mesmo. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: é confronto. Uhum, Né? Não tá legal, queremos ter clareza, vamos confrontar as pessoas, ou vamos confrontar as ideias, ou vamos confrontar os produtos. Né? Então, talvez uhum, até para, por exemplo, definir, numa empresa, eu e você, a gente trabalha na mesma área e a gente está tendo que priorizar projetos. A gente tem muitos projetos, tem que priorizar um projeto. Talvez o comando vá resolver isso confrontando o que eu uhum. penso que é prioridade com o que você pensa que é prioridade, jogando isso no liquidificador e tirando o que sai dali, o suco que sai dali. Né? Já o harmonia não, ele vai por um outro caminho. O que eu penso que é prioridade, o que você pensa, o que tem de igual. Uhum. Vamos separar o que tem de semelhante. Baseado no que vocês dois concordam, parece que o semelhante é isso aqui. Né? Então, É diferente, sim. me parece menos doído, né, a Uhum. Sim, harmonia. sem Né? dúvida, sem dúvida. Boa. Agora, últimas. Mais alguma coisa aí que você acha que é importante, Maga, sobre o comando? Eu acho que falamos sobre tudo, esta parte que estavas a dizer há pouco, da parte emocional, não é? Que estávamos aqui a falar de conflito. Acho que também tem a ver com. Mas lá está, eu não sei, porque o exemplo que eu tenho é de alguém que também tem empatia alto, não é? E então eu Uhum, não sei uhum, se isto que eu vou dizer pode ser também influenciado, há de uhum, ser com certeza influenciado também pela uhum. empatia, mas também era alguém associado a que trazia, eles disseram uma coisa que eu achei interessante, que era, trazia à tona as verdades, o elefante na sala. Ótimo.
Ok? Ou Ótimo. seja, coisas no meio da equipa que podiam estar a acontecer Uhum, e que os outros estavam todos a evitar falar ou a uhum, ter cuidados, ou pequenos segredinhos ou coisas desse género, uhum, e a pessoa com comando falava logo alto e perguntava uhum, logo diretamente à pessoa: então achas que, ou sentes-te uhum. assim porque. Ou seja, também isto para a emoção que a outra pessoa, quando sentem que há ali emoção no meio, também trazem à tona essas pequenas situações. Acho que Uhum. que é algo que é interessante, mas que mais uma vez eu não sei se não estou a falar daquele caso em particular que também tem empatia. Volto a repetir. Mas eu acho que não, porque nessa sessão de coaching que eu terminei agora, eu usei, junto com essa pessoa, exatamente a expressão elefante na sala. Ah, boa. Tá? Ok. Então, seria coincidência demais a gente ter usado a mesma expressão e com duas pessoas que têm comando, e essa que eu falei hoje, o S, ele não tem empatia, então alta, Ok. então tende a estar aí no comando, né? Deixa eu trazer mais duas ou três coisas aqui antes da gente ir para dicas finais. Uhum. Primeiro, eu vou pressionar de volta quando pressionado. Isso é uma coisa interessante. Eu tive uma sócia que eu também não sei, porque eu nem conhecia essa metodologia na época, mas eu acho que ela tinha comando alto. E ela agia, ela tinha uma atitude que a gente nomeou de atacar para se defender. Ou seja, quando ela fazia alguma coisa errada e eu ia cobrar e ela se sentia pressionada, a tendência dela era me pressionar de volta com relação a alguma outra coisa, sabe? Para se defender da pressão que ela estava sofrendo. Né? Uhum. Então, veja, o comando ele tem a tendência de pressionar de volta quando pressionado. E isso pode ser bom. Por exemplo, um líder que é pressionado pelo líder dele, pelo resultado do time, e ele pressiona o time pelo resultado, né, numa pressão óbvia, obviamente numa pressão saudável, e pressão Uhum. no sentido mais de condução do que de cobrança, mas pode ser bom, mas pode ser Uhum. ruim também. Pode ser Sim. como esse exemplo que eu estou dando de uma pessoa que atacava para se defender. Né? Outra coisa que eu achei interessante aqui eu odeio passividade e fuga. E, obviamente, eu acho que todo mundo odeia passividade e fuga, mas a questão aqui é o que soa como passividade e fuga para quem tem comando. Uhum. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem prudência e que, portanto, para decidir vai querer analisar todas as possibilidades de erro, fazer planos de ação, pode soar para quem tem comando como uma pessoa que está fugindo da responsabilidade de decidir ou está passiva por não decidir. Na verdade, não, ela está só analisando tudo antes de decidir. Né? Uhum. Agora lembraste-me que essa pessoa que tinha comando alto, um dos liderados dele tinha prudência em primeiro. E não era Hum, esse o caso de considerar que a pessoa não decidia. Essa pessoa uma das responsabilidades era fazer um orçamento e eram orçamentos com mais tempo e mais, ou seja, muitos planos B, ou e se uhum, isto ou aquilo uhum, acontecer, isto pode não funcionar, temos de tentar de outra maneira. uhum, E então havia ali um choque, porque a pessoa com comando era aquela que lidava com o cliente, que fazia promessas às vezes de menos tempo, menos orçamento, e a pessoa com prudência era quem elaborava o orçamento. Então uhum, havia ali uns cortes que quem tinha comando uhum, acabava por fazer, e antes de fazermos uhum, este trabalho com o Clifton Strengths, as pessoas havia ali não era um conflito, mas como quem tinha comando era autoridade, não chegava a ser um conflito. uhum. Mas quem tinha É um prudência mal-estar. sentia esse mal-estar. Ou seja, porque quê? Porque tinha um constante feedback para não exagerar nos orçamentos Uhum, e nesse sentido. Enquanto que cheguei lá eu a dizer assim: não, não, é para ser ainda mais prudente, é para aprofundar esta característica. E então eu vi muito essa sensação de alívio e uhum, principalmente quando tivemos a oportunidade de falarmos todos juntos, da pessoa conseguir deixar claro de ok, então eu vou continuar a pôr o que eu vejo de possibilidade de obstáculos nos nossos orçamentos, mesmo sabendo que ele depois vai cortar alguma parte, então aí é que eu ainda uhum, vou pôr mais, porque sei que ele vai cortar. uhum.
E Perfeito. então ficou entendido assim, ou seja, a forma, o processo continua a ser o mesmo. Quem fazia o orçamento continuou e quem fazia o corte para apresentar ao cliente continuou a fazer um corte. Uhum. Mas o respeito da relação entre eles aumentou muito e deixou de ser um feedback negativo que a pessoa com prudência recebia do comando. Por isso encaixa muito aqui no Excelente. que estás a trazer, da maneira como um comando pode ver outras Uhum. pessoas e que não necessariamente seja errado, não é? E uma coisa última aqui que eu queria trazer do comando é que o comando, quem tem comando tende a ser transparente, né? A Uhum, Gallup até fala o seguinte, né? Quando ela faz o contraste entre comando e empatia, ela diz o seguinte: comando, as pessoas são atraídas para você porque sabem o que você pensa. Sabem o que uhum, você pensa. E empatia, as pessoas são atraídas para você porque você sabe como elas se sentem, né? Então, esse lance de as pessoas sabem o que você pensa, e eu acho que isso tem a ver até com aquele lance da clareza emocional que a gente falou agora uhum. há pouco, né? Então, isso é uma coisa também que eu nunca tinha me atentado muito para isso. Por mais que eu tenha atendido muitas pessoas com comando, eu nunca me atentei muito para isso e parece ser algo bem interessante. Então, se você que tem comando concorda com isso, comenta aí embaixo pra gente o quanto você se sente uma pessoa transparente. Por exemplo, eu associo muito a transparência ao relacionamento. Eu tenho relacionamento em quinto, e eu sou. Uhum. O exemplo que eu gosto de dar é: eu sou aquela pessoa que, se você me der um presente e eu não gostar, você vai ver na minha cara que eu não gostei, eu não consigo disfarçar. Né? Tem esse lance da autenticidade do relacionamento. Mas aí o comando traz isso também de clareza do que eu tô pensando. Aí talvez não tanto dessa É questão da diferente. autenticidade na cara, mas Uhum. mais de falar sobre, né? De dizer, ó, eu penso assim, eu penso Expressa. assado, não ter dificuldade de expressar isso, né? Uhum. Legal. Pra gente encerrar, Maga, uma dica que você dá aí pra quem tem comando ou pra quem lida com alguém que tem comando. Hum, eu diria que o comando, por ser um dos mais raros, é algo que a pessoa também pode se tentar lembrar. Ou seja, enquanto que outros talentos nos ajudam no sentido de, ok, há mais pessoas assim, há Uhum. pessoas que também fazem isto, apesar de o meu ser único, porque é a minha combinação única de talentos, há sempre aquela coisa de. O comando, às vezes, eu acredito que se possa sentir mais isolado ou Uhum. incompreendido por ser Isso. mais raro. E então a minha dica é lembrarem-se que existem outros, apesar de, pelo menos para já, não serem Uhum. mais. Eu digo pelo menos para já, porque pode também ter a ver com quem é que fez o teste até agora e outras pessoas. Imaginemos, sei lá, no Exato, próximo ano exato. podiam Vai saber, só fazer né. comandos. E acho que isso pode ajudar a pessoa a sentir-se ainda mais única, por um lado, não é? Tenho um raro, e por Uhum. outro, conseguir aceitar que não vai ser compreendida. Às vezes é preciso Exato, mesmo aceitarmos que as outras pessoas podem no máximo tolerar, mas entender mesmo, se calhar não vão entender e não há mal nenhum nisso. exatamente. Excelente dica. Eu quero trazer 2 possibilidades aqui, porque uma é bem óbvia, a gente já falou bastante aqui, que é tomar o cuidado para não ser autoritário, ditador, Hum. quando estiver no cargo de liderança, mas isso é meio que óbvia. A segunda que eu quero trazer é, ter clareza do que o que é. Eu vou usar uma expressão aqui, mas depois eu explico. Ter clareza do que é crise para você, né? Ou seja, eu não estou falando necessariamente de crise, mas o que eu estou dizendo Uhum. é o que pode puxar o teu comando um pouco para o extremo? Que situações? Né? Por exemplo, eu estou lembrando de uma empresa que eu treinei, fiz coaching, devolutiva, tudo com a galera do cargo de gestão. E Uhum. tinham vários que tinham comando ou autoafirmação alta. E eu levantei uma hipótese no dia do treinamento deles e eles deram risada e concordaram. Falaram, cara, parece que você tá lá. Que é o seguinte, algumas reuniões desse time acabam parecendo briga, né? Porque imagina um monte de gente com comando, todo mundo querendo comandar, tomar a frente e tal, e um monte de gente com autoafirmação, cada um tendo a certeza absoluta do que tem que ser feito e o outro pensando de uma maneira completamente diferente, mas também tendo a certeza absoluta, né? E aí, para quem tava de fora, isso parecia uma briga mesmo. Falaram que tinha gente que achava que eles estavam brigando, né? E o efeito disso não era tão ruim, não. Eles saíam dali, iam almoçar e tudo numa boa.
né? Mas, ao entender, quando eles entenderam que determinados tipos de reuniões trazem mais esse tipo de postura, e que isso pode, em algum momento, descambar para algo ruim, então talvez seja legal gerenciar isso. Quando eles entenderam as reuniões onde isso surge mais, né, aparece mais, eles puderam se preparar melhor para essas reuniões, por exemplo, com pré-trabalho. Né? Então, nós vamos tomar tal decisão. Tá, então cada um já leva previamente os seus critérios de decisão, como é que você está decidindo isso, e aí as decisões passavam a ser mais em discutir as variáveis que iam levar à decisão correta do que decidir qual é a decisão correta. E isso diminuiu um pouco o nível de testosterona, porque eram todos homens ali, tá? De testosterona na sala, que levava a esse clima meio desagradável, tá? Principalmente para quem estava de fora, não era nem para eles, mas para o time deles, podia estar diminuindo um pouco a moral de achar que a galera estava brigando, não sabendo, estava tendo divergência, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Né? Então, uma dica que eu dou é levantar situações onde você pode ter o seu comando levado ao extremo e pensar como gerenciar isso, como reduzir isso. Muito bem. Com isso a gente termina o nosso episódio aqui sobre comando. Eu vou deixar, eu sempre deixo aí uma enquete no Spotify, para quem ouve a gente pelo Spotify, uma enquete se você tem comando entre os teus talentos dominantes, e responde lá, se você tem, responde, se você não tem, responde também, para a gente ver se a realidade da Gallup reflete a realidade dos ouvintes aqui do TPS. Exatamente. Pode ser que a gente seja diferente. E no mais, eu quero pedir mais uma vez aqui para você nos seguir, nos compartilhar. E se você gostou desse episódio, compartilha ele aí com as tuas redes sociais, né? Aí tanto no YouTube quanto no Spotify, tem um botãozinho que você clica e vai lá dar um share, já compartilha direto lá no teu Facebook, no teu LinkedIn, sei lá onde. Isso ajuda bastante a gente, tá? E o que ajuda mais ainda a gente é você entrar no apoia.se/TPS e fazer lá o seu apoio. A partir de menos de uma Coca-Cola por mês, você apoia a gente e a gente consegue produzir mais episódios. A gente ainda tem que voltar nessa série inteira de temas de talento e discutir talvez dinâmicas de talento e outros tipos de abordagens, né? Então, faz lá o seu apoio para que a gente possa continuar produzindo esses episódios. A gente se vê então aqui na semana que vem, se Deus quiser, para mais um episódio, quem sabe mais um tema de talento desse podcast que comanda, toma a frente e dá clareza emocional para você no seu dia a dia. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.